Estamos aqui de volta, a gente espera que vocês tenham gostado dos petiscos e agora a gente vai para o nosso prato principal. O forno vocês já deixaram, a gente pediu para você deixar ele ligado, mantenha ele aquecido que nós vamos utilizar ele de novo. Separe todos os ingredientes conforme está no PDF que você vai precisar para fazer o prato principal. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai encher uma panela com água e vamos acendê-la para a gente poder aquecer essa água. Feito isso, a gente vai começar com nossas preparações de forno. Então, a gente vai pegar a caixinha onde está escrito botarga caipira e origami. Esse origami é uma massa harumaki que está com taioba e cogumelos. Esse preparo está muito legal. Você não vai precisar de pincelar, manteiga, nada. Exatamente assim como está. Tá? É só ir pro forno. Super tranquilo. É. A segunda guarnição que nós vamos preparar é o creme de milho. A água que nós colocamos aqui para ferver entrou em ebulição. Nesse momento a gente desliga e nós vamos utilizar isso posteriormente. Então agora a gente vai concentrar aqui no nosso creme de milho. Então nós vamos ligar. Aqui o fogo é um fogo industrial, é um fogo bem alto, mas nós vamos trabalhar num fogo médio para baixo, tá? E aí, nós vamos colocar um pouquinho de leite. Vou deixar ele aqui do lado, que pode ser que a gente precise depois para chegar na textura. E aí a gente vai com paciência, com tranquilidade. Nós vamos aquecer esse creme, ele já está pronto, né? Ele já está temperado. A única coisa que nós vamos fazer aqui é chegar na temperatura correta e, né, na textura ideal para depois a gente poder colocar no nosso prato. Ó, agora, tá vendo que ele começou a borbulhar? Tá vendo? Ó, começou a levantar umas borbulhas. Ele já está quente, ele já chegou na temperatura que nós queremos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desligar o fogo, a gente vai tirar a espátula. Sempre deixa um apoio de colher do lado da panela. E aqui a gente tem um papel manteiga, a gente pincelou um pouquinho de manteiga aqui, com o pincel mesmo, tá? Para a gente poder tampar o creme, para ele não dar aquela crostinha por cima, né, Felipe? E aqui nós vamos deixar ele reservado para que a gente possa continuar o preparo do nosso prato. Pessoal, passaram-se uns 15 minutos, nosso origami, o forno apitou, o origami está pronto. Só queria mostrar para vocês a importância quando vocês forem fazer, ó, ele tá crocante, como, tá vendo, ó, isso é muito importante na hora de comer, tá? Como a gente ainda vai fazer as carnes, eu vou deixar em cima do forno para ele continuar quentinho, para ele continuar crocante para a hora que a gente for comer. Com as guarnições adiantadas, agora nós vamos trabalhar as proteínas. Lembrando que a gente já pré-preparou todas para vocês também. Então o processo está bem facilitado, né? Agora Exatamente. É uma coisa bem simplificada. Nós temos aqui uma picanha suína. Ela já está pré-cozida, a gente já passou ela pelo sous-vide numa temperatura controlada, num tempo controlado, então ela já está basicamente no ponto. Nós precisamos só que ela chegue na temperatura ideal interna dela. E nós temos aqui o nosso carré suíno, que também já foi braseado e a pele dele já está semi-crocante. A gente deu a primeira crocância nela para que ela não estoure na frigideira. Então quando vocês colocarem ela na panela, é só para ela ficar crocante, porque ela já está douradinha. É uma coisa bem simples e bem rápida o processo. Essa é uma carne da VPJ, é um duroc, é uma carne de altíssima qualidade, marmorizada, né, Felipe? E esse corte, o carrezinho, tanto a picanha, são cortes espetaculares. Essa quantidade que o Felipe vai preparar é para uma pessoa, né, Felipe? Isso, nós estamos apresentando a porção para uma pessoa. Exatamente. Tá? No entanto, o tempo de preparo para uma pessoa, para 4 ou para 5, independente do número de pessoas, o tempo de preparo e o processo é exatamente o mesmo. Nós vamos colocar a picanha do jeito que ela tá? Ela vai assim, embalada, não abram ela, que a gente só quer esquentar o núcleo interno dela. Esse aqui é o nosso sachê de molho, tá? Ele acompanha as proteínas, o molho já está finalizado, temperado, ajustado. Tudo que você tem que fazer é acrescentá-lo também na panela de água. Então o molho, esse processo é só para a gente aquecer o molho para chegar na temperatura para você poder servir depois, não é isso, Felipe? É isso. É. 2 minutos na panela, a sua carne vai estar no ponto legal, ela vai estar aquecida no interior e aí nós vamos retirar e passar para a parte da grelha. Agora que a gente retirou a picanha da panela, ela já está com o núcleo dela aquecido, para ela não passar do ponto. Nós vamos só tirar ela aqui, né, da embalagem. E tanto a picanha quanto o carré vão para a frigideira. Agora nós vamos finalizar no fogão. Pessoal, a picanha
foi para o banho-maria ali, para ela chegar na temperatura ideal no centro, porque ela é uma peça um pouquinho mais grossa de carne, e para ela não perder o ponto, tá? Então a picanha precisa ir para lá. O carré, como ele já está assado e braseado, né? Ele está braseado, ele não precisa do banho-maria, ele vai direto para a panela que ele aquece no meio. Aqui então nós temos a picanha suína e o carré. Muito importante começar isso, a gente já pré-aqueceu a panela no fogo médio, não precisa ser fogo muito alto. Nós vamos entrar com a picanha com a gordura para baixo, porque ela vai grelhando, começando pela gordurinha, a gordura dela vai dando uma tostadinha e vai liberar, na gordura que liberar aqui, nós vamos grelhar o nosso carré. Agora aqui é importante a gente ter em mãos uma pinça para a gente trabalhar as carnes, porque a panela está numa temperatura um pouco alta. Então aqui, ó, à medida que ela vai grelhando, ó, a gordurinha dela vai ficando douradinha. O fogo não pode estar muito alto para não queimar a gordura. É importante que ela vá aquecendo gradativamente para ela ir se desprendendo da carne. Nesse momento, ó, nessa gordura que vai soltando da própria picanha, ó, essa gordurinha aqui é a gordura que nós vamos usar para selar o carré. Aqui, ó, o carré, como vocês podem ver, a pele dele já está pré-preparada, mas ela ainda está macia por causa do resfriamento. Então nós vamos colocar ela aqui nessa gordurinha. E é onde ela vai voltar a crocância dela. Enquanto o carré volta a crocância, nós vamos já virando a nossa picanha. A gordura está douradinha, então a gente vai virar. Nós vamos fazer 3 giros nela para que a pele dela esteja, para que a parte externa dela esteja toda grelhada. Olha aqui como é que está o nosso carré. Tá vendo? Tá voltando a crocância. Ele vai terminar de chegar. Na hora que isso aqui, que a gordura secar, ele vai estar super crocante, ó. Já voltou a crocância dela, ó. Eu voltei aqui, eu tirei para mostrar para vocês o ponto da crocância, voltei um pouquinho aqui, ó. Com o carré, nós vamos dar só um tombinho aqui e um tombinho aqui. 30 segundinhos de cada lado, né, Felipe? 30 segundinhos de cada lado. Agora que as carnes estão preparadas, nós vamos para a empratação. O nosso carrezinho está aqui e a picanha está aqui. Então nós vamos fatiar a picanha em 2 medalhas, fazer 2 medalhões aqui. É só dar um corte bem no meio dela, para a gente deixar o ponto dela aparente. Bem molhadinho, ó. Esse é o ponto que a gente recomenda, né, Felipe? Ao final do vídeo a gente vai mostrar quem quiser cozinhar um pouquinho mais, né, Felipe? Isso. Filé. Mas quem esse não é o... gostar desse tipo de ponto, não precisa comer assim. É só você voltar ela um pouquinho na panela, sela de um lado, sela do outro, e aí ela vai ficar mais bem passada, tá? Mas esse é o ponto que a gente gostaria de apresentar para vocês e o ponto que a gente recomenda. Perfeito. Agora que nós entramos com a picanha, fatiou, filetou para ficar com ponto aparente, nós vamos acondicionar o nosso carrezinho delicadamente aqui, que ele vai dar esse elemento de crocância e uma altura no prato, uma altura e uma leveza. Aqui ao lado da carne, a gente vai colocar, ó, uma porção generosa do creme de milho, como a gente está colocando aqui. Eu dei uma aquecidinha nele. Logo depois do creme, a gente vai colocar o nossa citronete de milho tostado, que na verdade é como se fosse um vinagrete. No entanto, ele é feito com mini milho tostado. Também vai dar uma acidez, vai dar uma quebrada na gordura do prato, né? Vai dar um equilíbrio super legal. Então você pode colocar aqui, ó, de um lado. Feito isso, colocado o creme de milho, colocado a nossa citronete, nós vamos para um preparo que a gente tem muito carinho, né, Felipe? Que a gente carinhosamente batizou de botarga caipira, que é uma gema de ovo que ela passa por um processo de cura. E aí vocês vão pegar um ralador, você vai ralar, como a gente está fazendo aqui, ó. Essa botarga sobre o creme de milho e sobre a citronete. Isso aqui vai dar um charme para o empratamento e um sabor, uma nota salgadinha de ovo super especial no seu prato.
O origami que nós deixamos ali, ó, em cima do forno para ele continuar crocante, ó, a gente vai colocar. Feito isso, nós vamos para o nosso molho. Acho que a gente pode levantar o carrezinho para colocar debaixo. O que você acha? Vamos colocar. Acho que é uma boa, né? Não precisa usar uma colher, não precisa sujar uma outra louça. Ó. A sugestão é que você pegue o saquinho, como é que tá aqui, ó, e faça, ó, coloque um risquinho assim, ó, exatamente onde está posicionado o carrezinho. Agora vai a cerejinha do bolo, né, Felipe? Agora nós vamos finalizar com folhas de beterrabas frescas, fantásticas da Be Green. Essas folhas estão fresquíssimas. E eles estão cultivando essas folhas especialmente para vocês. Então, com esse prato aí, ó, digno de restaurante, vocês vão agora apreciar um prato principal. Espero que vocês gostem. Nós pensamos tudo com muito carinho para alegrar o dia dos pais de vocês aí. Uma homenagem da nossa família para a sua família.